Entender qual é o início ali do condicionamento para a sua jornada do inglês muitas das vezes pode ser um desafio, mas é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Roda a vinheta. Fala queridão, fala queridona, aqui quem fala é o Rômulo Peri, seu professor particular de inglês. Agora, o que a gente vai entender nesse vídeo é uma ferramenta que eu desenvolvi, certo? No período que eu estava morando lá no Canadá, que me ajudou a entender como que a mente do ser humano, que já é adulto, que já sabe ler, funciona. Para entrar nesse patamar aí, nesse quesito em relação à ferramenta, a primeira coisa eu tenho que te dizer, ó, já se inscreve nesse canal, já me segue aqui, já aciona o sininho, já comenta ali, ei, já segui aqui. Para quê? Para que o YouTube entenda que ele precisa mandar essa mensagem para mais pessoas. Eu vou te contar o que eu fiz para poder aprender inglês quando eu fui morar um ano lá no Canadá. Quando eu morei um ano lá no Canadá, caiu no meu colo essa oportunidade para ir para lá, aprender inglês, trabalhar de lá. E quando eu cheguei lá, eu não entendia nada. Eu entendia 0,000 de inglês. Se você acha que você é zerado, eu era muito mais zerado do que você. Certa vez, eu estava lá. O primeiro lugar onde eu morei foi com uma família, certo? Durante os 10 primeiros dias, e essa família me levou para uma festa de família. E lá tinha uma senhorinha que estava brincando com um cachorro. Ei, pega a bolinha, finge morto, rola, faz isso, faz aquilo. E eu comecei a olhar aquela situação e eu comecei a pensar, caramba, que inveja desse cachorro. Ele está entendendo tudo, não estou entendendo nada. Ou seja, eu senti inveja do cachorro, já pensou? Imagina só que vergonha. Hoje eu já não passo por isso. Depois disso, eu fui morar num acampamento de verão. Sabe aquele acampamento que é um gramado, tem lagoa, tem fogueira, tem aquela boia gigante que pula um atrás, outro sai voando lá na frente? Fui morar em um acampamento de verão, certo? Foi muito legal essa experiência, só que o que eu estava esbarrando era na comunicação. Eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia falar, eu não conseguia memorizar os vocabulários e por aí vai. Eu fui para um programa de intercâmbio que quando eu cheguei lá, eles me entregaram um livro para eu ler. E eu falei, cara, como que eu vou ler esse livro? Eu não sei o que fazer, eu não sei como eu vou conseguir finalizar isso aqui se eu não sei nada de inglês. Eu tinha um ano para ler aquele livro. E eu decidi comigo mesmo, eu vou ler esse livro em um ano e eu desenvolvi uma estratégia para isso. Eu me comprometi em ler aquele livro, porém eu me comprometi primeiro com a primeira página. E eu fiquei lendo aquela primeira página, repetindo, traduzindo ela e fazendo as minhas anotações. Se eu não lembrasse de uma palavra, eu podia olhar minha anotação, só que eu já sabia que eu precisava voltar para o início da página e terminar ela até o momento que essa página ficou fácil. Eu conseguia traduzir ela e com velocidade. Então, eu já estava apto a virar a página. Quando eu virei a página, a segunda página já era muito mais fácil do que a primeira. E quando eu virei para a terceira era muito mais fácil. Do nada, quando eu percebi, um livro que para mim eu levaria um ano para ler, eu levei 2 meses. E ao final disso, eu tinha um vocabulário de um livro inteiro que eu poderia usar com as pessoas com quem eu convivia nesse período que eu estava lá. Foi aí que eu percebi a estratégia que eu estava utilizando. A primeira estratégia que eu estava utilizando, eu estava me munindo, eu estava me capacitando primeiramente de absorção, de ter vocabulário para poder falar. Então, muitas das vezes, quando a gente começa um processo de aprendizado do idioma, a gente quer falar, mas eu assemelho muito, tem uma analogia que eu falo aqui para os meus alunos, que é, o inglês funciona como uma caixa d'água. Uma caixa d'água vazia não fornece água nenhuma para a residência, nada. Então a primeira coisa, se você quer ter água na sua residência, saindo água da torneira, falar, para você entender a analogia, você precisa colocar água na caixa d'água. Trabalhar primeiramente a sua absorção, é o primeiro passo. Então, este exercício que eu vou te passar agora, ele me ajudou com a absorção. Se você focar na sua absorção, você vai perceber que a sua fala sairá de forma natural. Existe uma regra que se chama a regra de Pareto.
A regra de Pareto, a lei de Pareto, ela fala o seguinte, que 20% dos seus esforços geram 80% do seu resultado. Aqui, a gente inverte um pouco essa lei de Pareto. Por quê? 80% da sua absorção gera 20% da sua capacidade de produção, de fala, de escrita. Ou seja, 80% do seu tempo ele precisa ser focado em leitura e audição. 20% do seu tempo a fala, porque a fala nada mais é um resultado de tudo aquilo que você absorveu. Só que qual é o caminho que você segue para isso? Qual é o caminho que você precisa seguir para que a sua fala um dia surja? É focar na sua absorção e é isso que eu vou te mostrar. Aqui com os meus alunos eu tenho um exercício bem interessante que se chama musculatura. Por quê? Porque a gente assemelha que o inglês ele tem muito mais a ver com condicionamento de mente do que com acúmulo de conhecimento. Aqui no Brasil, o inglês ele basicamente ele é ensinado como se fosse uma aula de geografia, uma aula de história, uma aula totalmente expositiva que você fica lá só ouvindo, só absorvendo. Eu não sei se você é de qual geração você é, mas na minha geração, quando eu estava na escola, o professor estava com preguiça, ele falava, ô fulano de tal, vem aqui, pega esse livro, copia na lousa para todo mundo copiar. E a gente só copiava, a gente nem estava entendendo o que estava escrito lá, mas a gente só tinha a função de copiar, ou seja, simplesmente dispositivo, a gente não entendia. O inglês ele já é voltado para uma área motor da sua mente, uma área motora da sua mente, onde ela é exercitada como se você estivesse em uma fisioterapia. Imagina. Você está reaprendendo a andar, você aprende a dar o primeiro passo, o segundo passo, você está ali cambaleando. Conforme o tempo vai passando, você vai firmando as pernas e sua mente vai entendendo que você está mais forte e você consegue caminhar. Normalmente é a mesma coisa com o inglês. Você vai falando errado, você vai compreendendo. Quando você menos perceber, a sua mente já está forte para você se comunicar no inglês. Então, primeiro ponto é entender. Inglês não é acúmulo de conhecimento. Inglês é condicionamento de mente. E condicionamento de mente se dá através da repetição. Primeiro ponto. Então, eu vou compartilhar a minha tela para te explicar como funciona esse exercício de musculatura. Certo, queridão? Certo, queridão? Eu tenho certeza que quando você chegar no final desse vídeo, eu vou deixar aqui esse exercício, essa ferramenta para você praticar. E aí, você vai praticar e depois você vai voltar aqui e vai me dizer, ó, tá funcionando. Certo, queridão? Certo, queridão? Então, vamos aqui para minha tela. Estou aqui embaixo, aqui, Vamos aqui. Esse exercício, ele se divide em 3 pedaços, certo? Existe um pedaço onde é a parte da audição, certo? Existe um pedaço que é a parte da leitura e existe um pedaço que é a parte do condicionamento, da brincadeira, digamos assim. Vamos primeiro para a parte da leitura. A leitura está aqui. Você precisa fazer o quê? Você precisa traduzir este texto inteiro. Traduza ele inteiro, certo? Então, eu já vou te passando as traduções e aí você pode anotar. Pega um papel, pega uma caneta aí, vai anotando essa tradução. A tradução é, Yesterday, I went to the park with my dog. Ontem, eu fui ao parque com meu cachorro. The sun was shining and the sky was blue. O sol estava brilhando e o céu estava azul. I saw many people there. Eu vi muitas pessoas lá. Some kids were playing football. Algumas crianças estavam jogando futebol. I sat on the beach and ate a sandwich. Eu sentei na praia e comi um sanduíche. My dog ran and played with other dogs. Meu cachorro correu e brincou com outros cachorros. I felt happy and relaxed. Eu me senti feliz e relaxado. After 1 hour, we walked home. Depois de 1 hora, nós caminhamos para casa. Nós andamos para casa. I gave my dog some water. Eu dei para o meu cachorro um pouco de água. It was a very nice day. Isso foi um dia muito bom. Então, esse aqui é o texto. Você precisa bater o seu olho 20 minutos por dia até ele ficar fácil e rápido para tradução. Não foque na sua pronúncia agora. A sua pronúncia, quando você está começando com algum vocabulário, com alguma coisa, ela é irrelevante. Lembre,
Primeiro, uma caixa d'água vazia não fornece nada para a residência. Você precisa focar na sua absorção. Uma vez que você já sabe ler e escrever, você pode usar essa ferramenta, esta habilidade de leitura ao seu favor. Foque na tradução. Por que isso é importante? Porque a sua mente, quando se diz referente a idiomas, ela funciona com essa imagem aqui. Imagina que alguém chega para você e fala alguma coisa em inglês. A sua mente pega esse vocabulário em inglês, vai caminhando até o seu banco de palavras que você tem em português, pega essa palavra e volta e traz o resultado, certo? Então ele faz todo esse caminho, pega a palavra que você ouviu, o que isso significa, pega, volta. Ou seja, o lugar onde está o seu inglês e o seu português estão distantes. O primeiro trabalho que você precisa fazer é fazer com que eles se aproximem até estarem no mesmo lugar. Precisou de uma palavra em inglês? Pega o português e já traz de volta. Quando está nesse lugar, vai aparentar que você nem tem mais o português na mente. Parece que você está pensando em inglês, mas o português sempre estará lá. Então, o primeiro trabalho é de condicionamento. Você precisa ler este vocabulário no inglês, traduzindo até parecer que você está lendo no português. Olha só, você precisa chegar nesse nível de leitura aqui. Dá só uma olhada. Ontem eu fui ao parque com meu cachorro. O sol estava brilhando e o céu estava azul. Eu vi muitas pessoas lá. Algumas crianças estavam brincando de futebol, jogando futebol. Eu sentei na praia e comi um sanduíche. Meu cachorro correu e brincou com outros cachorros. Eu me senti feliz e relaxado. Depois de 1 hora, nós caminhamos para casa, nós andamos para casa. Eu dei para o meu cachorro um pouco de água. Este foi um dia muito legal, ou este foi um dia muito bom. Então, o que você precisa fazer? Você precisa bater o olho no mesmo texto até que ele fique fácil. Então, este é um pedaço do nosso exercício. O outro pedaço do nosso exercício está aqui. Está nos áudios. Eu deixei aqui essa página aqui vai estar ali embaixo, certo? Na verdade, ali embaixo vai ter um link, ok? Você vai entrar num grupo do WhatsApp. Este link vai estar na descrição do grupo, certo? Na descrição do grupo. Então você entra ali, clica ali, você vai ter todo esse material para você treinar. Essa parte que tem aqui, que está rápido, lento, dia no parque aqui também, é um áudio. Na verdade é um vídeo que tem um áudio que você pode ficar ouvindo enquanto você está fazendo tudo. Se você está correndo, você pode ouvir esse áudio. Você está na academia, fica ouvindo esse áudio. Você está dirigindo, fica ouvindo esse áudio. Mesmo que você não entenda. Por quê? Porque dessa maneira a sua mente está sendo estimulada. Vai chegar um momento que vai dar um clique e você vai, caramba, estou entendendo tudo que estão falando. Então você simplesmente clica aqui e fica ouvindo. My day at the park. Yesterday, I went to the park with my dog. The sun was shining and the sky was blue. I saw many people there. Some Nós kids temos a were playing. parte rápida e temos a parte devagar. My day at the park. Yesterday, I went to the park with my. Você escolhe a velocidade. A grande questão é que você precisa ouvir, mesmo que você não esteja entendendo. Ouça, mesmo que você não entenda. Imagina que você vai para outro lugar, para outro país, e você não sabe falar nada de inglês. As pessoas ficarão falando ao seu redor mesmo que você não entenda. Isso é uma perda de tempo? Não. Porque tudo isso está estimulando a sua mente para que um dia você entenda. Então, saiba que você precisa ouvir inglês mesmo que você não entenda. A gente chama aqui na nossa escola, com os nossos professores, de vale do não entendimento. Certo? O vale do não entendimento. O vale do não entendimento é um lugar onde você está, que você não entende nada, só que você vai subir a montanha, do nada você percebe, estou entendendo. Só que você precisa passar por esse ambiente que você não entende, para que você chegue num ambiente onde você entende tudo. Certo? Então gaste ali um tempo lendo, traduzindo, para que você faça esse movimento com o seu inglês. Passe um tempo ouvindo, para que a sua mente seja estimulada a compreender o inglês falado. E o terceiro passo é brincar. Aqui nós temos um aplicativo, certo? Que é o Quizlet. Se você não sabe ainda como que funciona o Quizlet, tem esse vídeo aqui nesse card aqui, vai ali, clica ali, assiste, depois volta aqui para você poder continuar aqui, ou então vai ali e já perceba como que funciona, é bem intuitivo. É um site
onde você faz o seu cadastro, você tem ali vários recursos para você poder praticar o seu inglês, certo? Então nós temos aqui o recurso, por exemplo, dos cartões. Vou puxar aqui a tela aqui para cima. Você tem o recurso dos cartões, você tem o recurso de aprender, de avaliar, de blocos, certo? Tem vários recursos, tem o combinar, que é um joguinho que é bem interessante. Tem várias coisas que você pode praticar. E aqui nós temos todos esses recursos. Então você vem aqui em cartões, isso aqui estou pelo computador, você pode fazer isso pelo seu celular também. Eu prefiro que meus alunos façam pelo celular, mas aqui como eu estou gravando, está aqui pelo computador. Mas, por exemplo, yesterday I went to the park with my dog. O que é yesterday I went to the park with my dog? Você vai pegar e você vai colocar, você vai pensar com você o que é isso. Ontem eu fui ao parque com o meu cachorro. Se você tiver certo ou não, você pensa, você clica aqui em cima e você confere. Ontem eu fui ao parque com o meu cachorro. E aí você vem aqui e coloca aqui embaixo se você acertou, se você errou. Porque dessa maneira o sistema vai entender se você está acertando, se você está errando. Se que você estiver errando, vai aparecendo mais para você ao longo do tempo. Certo? Então aqui acertei. O que é? The sun was shining and the sky was blue. O sol estava brilhando e o céu estava azul. Aqui você tem 137 termos para você poder praticar. Então, você estava certo? Você clica aqui em cima e verifica. O sol estava brilhando e o céu estava azul. E vai treinando isso, certo? Vai treinando. Aí o que acontece? Você pode pegar, lá na frente, o sistema ele vai separar os vocabulários de forma isolada. Então, eu vou partir aqui para frente. Essa parte eu vou acelerar, certo? Até chegar ali na parte onde a gente vai ter os vocabulários isolados. Então vamos lá. Começamos agora com os vocabulários isolados. Então, o que é I? I é eu. Acertei. O que é went? Went é foi. Fui também. Acertei. Ou seja, você vai treinando dessa maneira. Se você ver o mesmo vocabulário diversas vezes, não tem como a sua mente não memorizar. E você, quando você ver esse vocabulário, você saber o que é. Então, é esse o exercício de condicionamento que você precisa fazer. Outras questões que nós temos aqui, outros recursos, por exemplo, combinar. Combinar é bem interessante. É um jogo de combinar realmente. Então, você vem aqui, iniciar jogo, e você vai verificando o que é cada um. Relaxado. O que é relaxado? Relaxado é relaxed. Sentei. Sentei é o sat. Ate. Ate é o comi. Só é o vi. Depois é o after, cachorros, é dogs. E aí você vai treinando, tentando vencer o seu próprio tempo para lembrar. E aqui temos um ranking para ver quem vai ser o melhor nesse treinamento em relação ao inglês. Isso aqui está somente aqui no YouTube, então ao longo do tempo a gente vai conseguir perceber quem está melhor nesse ranking aí. Quem sabe a gente não faz uma competição ali para ver quem consegue avançar e alcançar o primeiro lugar ali dos iniciantes. E é isso, queridão, e é isso, queridona. Agora o que você precisa entender é que, primeiramente, inglês ele é condicionamento e não acúmulo de conhecimento. E condicionamento ele é feito através de repetição. Ao invés de você estudar 3, 4, 5, 6 horas todos os dias, estude 20, 30 minutos, 40 minutos, só que com constância que você vai perceber que do nada a sua mente vai começar a funcionar no inglês. A segunda coisa que você precisa lembrar é, nesse início, a sua pronúncia é irrelevante. O que é relevante agora é fazer esse condicionamento do seu português e do seu inglês estarem no mesmo lugar, para quando você olhar uma palavra em inglês, a sua mente já identificar. Quando você chegar no processo de fala, você vai perceber que vai ser muito mais fácil você criar as suas frases, as suas ideias e por aí vai. Porque, de novo, a caixa d'água vazia não fornece nada para a residência. Então, foque na sua absorção, que a sua fala surgirá de forma natural. E é isso, queridão. Olha só, se você estiver precisando de um professor particular de inglês, clica aqui embaixo para chamar alguém aqui da nossa equipe para conversar, para você fazer uma aula de nivelamento com um dos nossos professores especialistas que são treinados semanalmente por mim. Quem sabe você não entra em contato, você acaba caindo da minha agenda para você fazer a aula teste, uma aula de nivelamento comigo. Certo, queridão? Certo, queridão? Então já se inscreve no canal, segue, aciona o sininho. E é isso, queridão. See you next video. Fique por aqui porque logo, logo tem mais. Bye, bye.